qual é a participação de cada um, amém? Mas é só para os irmãos saberem, tá bom? Eu vou convidar os irmãos, nós vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 4. Eu pretendo continuar aquela mensagem sobre a glória de Deus. Eu pretendo trazer hoje, se Deus me permitir, a segunda parte, até porque aquela palavra está muito latente e forte no meu coração, e por isso eu tenho andado inquieto com ela, e a minha esperança hoje é trazer uma segunda parte para nós, que seja mais aplicativa, apesar de que a primeira tenha sido. Os irmãos, o texto de Apocalipse, capítulo 5, perdão, eu falei 4? Capítulo 5, amém? Todos acharam? E diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu... Deixa eu só pegar a água aqui, porque... Obrigado, filha. Deus abençoe. Versículo 3, eu vou voltar aqui um pouquinho. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o selo, abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, e os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incensos, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus fizeste-nos reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e eis que a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, era um número deles milhões, milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a honra e a glória e a força e ações de graça. E ouvir toda a criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra, e as que estão no mar, e todas as coisas que nela e neles há, dizendo: Ao que está assentado sobre o trono, ao Cordeiro seja dada ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostravam-se e adoravam o que vive para todo sempre. Amém. Pai eterno, eu te louvo, Deus, por sua santa glória. O Senhor é digno. O Senhor é digno, Senhor. Oh, Pai Santo, nós não temos outro que seja digno de glória. Nós não temos nenhum Deus em nosso meio
que não seja igual, Pai, àqueles anjos do céu, ou que não sejam iguais, Pai, àqueles homens anciões que não mereçam glória. Porque só há um Deus, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo, que é digno de honra, de força, de poder, de glória e de honra. Senhor, a Ele devemos todos nós, os que estão nos céus, na terra, debaixo da terra e nos mares, todos nós devemos dar glória. E, Senhor Deus, eu quero glorificar o nome do Cordeiro Santo, porque esse Cordeiro tem nome, o nome dele é Jesus, e Jesus é digno de glória, e nós queremos, Senhor, glorificá-lo nessa noite. Ó Senhor Jesus, recebe a glória da tua igreja, recebe a glória do teu povo, recebe a glória da pregação do Evangelho, recebe a glória do louvor entoado, recebe a glória das nossas vidas, recebe, Senhor. Oh, aleluias! Recebe a glória. Não há ninguém, Deus, que seja digno de receber uma palmas, porque o Senhor merece todas as palmas. Não há ninguém, Senhor Deus, que mereça, Senhor, uma palavra de brado, porque é um anjo que brada diante de Ti. E nós na terra bradamos, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Recebe, Senhor, recebe, Deus querido, em nome de Jesus. Recebe em nome do Cordeiro toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui nas nossas vidas, aqui na terra, como ela é feita no céu, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Eu confesso que eu pretendo não chorar hoje, mas eu estou com o coração aquecido. Na primeira parte dessa mensagem, nós fizemos uma denúncia, nós fizemos algumas acusações, nós fizemos algumas observações sobre o cuidado que nós devemos ter quanto à glória de Deus. Nós percebemos que em 2 Samuel, havia um líder de Davi que sabia dar glória a ele. Que quando vencia uma guerra, não tinha por interesse usurpar-se da glória que não era dele. Antes, fazia de tudo para que Davi, o seu rei, ficasse com a glória. Nós falamos também que Cristo é amplamente exaltado quando nós temos satisfação nele. E comentamos que quando nós temos satisfação em coisas, em pessoas, em lugares, em hobby, em coisas particulares, quando nós nos sentimos plenamente satisfeitos nisso, isso é preocupante, porque isso nos atrapalha no ato de glorificar a Deus. Deus não é plenamente glorificado quando a nossa satisfação está dividida entre coisas e Ele. Nós percebemos muito bem, falávamos hoje de manhã, que o salmista Davi entendia disso, porque ele dizia: Senhor, preferiria a porta da tua casa do que em outros lugares mil. Senhor, na sua presença há delícias perpétuas. Eu não tenho prazer em outras coisas. Todo o prazer que eu encontro fora da sua presença não se compara, porque as suas delícias, Senhor, o meu prazer, a satisfação que eu tenho com a sua presença é perpétua, ou seja, dura para sempre. Nós falamos também que se você não consegue se satisfazer em Deus, você não consegue exaltar a Cristo verdadeiramente. Que se você de repente tem Deus como um algo a mais, sabe, aquele chaveirinho para não perder a bênção,
seguro, para que se porventura, lá no final, eu puder ser condenado, eu não vou poder ser, porque eu fiz um contrato, eu aceitei ele, agora eu estou garantido. A gente descobre que se nós não conseguimos nos satisfazer em Deus, nós não conseguimos exaltar a Cristo verdadeiramente. E se Cristo não é verdadeiramente exaltado em nossas vidas, Ele não recebe a glória que Ele merece. Falamos também que o amor é um transbordar da alegria em Deus, que a verdadeira alegria em Deus é o que nos faz sentir satisfação com as coisas de Deus. Eu vou trocar de microfone, por um motivo. Posso pegar? Cadê? Esse aqui? Dois. Muito bom. Muito bom. Esse aqui funcionou. Obrigado, Ricardo. Deus abençoe. É porque senão vocês vão me ouvir, mesmo sem microfone, vocês conseguem me ouvir. Até porque essa igreja é uma igreja que faz silêncio para ouvir a palavra, e isso é muito bom. Mas quem está em casa não vai ouvir, porque o som não sai. Nós falávamos então que o amor é um transbordar da alegria de Deus, da alegria em Deus, e que se nós não temos verdadeira alegria em Deus, nós não conseguimos ter satisfação nele. Irmãos, tudo isso nós falávamos a despeito do perigo e do cuidado que nós devemos ter em não roubar a glória de Deus, em não acontecer, para que não aconteça que na nossa vida nós acabemos não glorificando a Deus. E hoje eu gostaria, se Deus me permitir, nessa segunda parte da pregação, convidar você a entender com clareza, se possível for, se eu conseguir ser claro não como a água, porque a água não é clara, ela é transparente. E eu também não quero ver Jesus transparente, porque Jesus transparente não dá para ver, Maria. Eu quero ver ele aparente, manifesto. Eu brinco com ela e com a Vânia, porque frases são assim, a gente pega e vai falando, né? Não tem jeito. Eu quero ver a mão do Senhor transparente. Você não vai ver, irmão, é transparente. Como é que você quer ver algo transparente? Eu quero ver a mão de Deus manifesta na minha vida, aparente, né? Como aquele homem viu a mão do Senhor escrevendo uma palavra na parede, ele viu a mão, não era transparente, irmã Maria. Porque se fosse transparente não dava para ver. Ele ia ver só a letra. Mas uma das coisas que eu queria nessa noite é que fosse aparente a glória de Deus. E se Deus tiver misericórdia de nós, o desejo do meu coração é que Ele derrame um pouquinho da sua glória nesse lugar. É que Ele faça chover a sua glória neste lugar. E que Ele realmente inunde os nossos corações com a sua glória. Irmãos, eu preciso te dizer que talvez eu e você tenhamos dificuldade de glorificar a Deus porque nós não entendemos o que é glória. Porque nós, apesar de fazermos parte da igreja, e às vezes ouvimos tanto essa palavra, glorificar, a igreja glorifica, a igreja glorifica, a igreja glorifica. Mas é capaz, irmãos, que em muitos lugares hoje os cultos estejam acontecendo e Deus não esteja sendo glorificado. Porque é capaz de que em muitos lugares as pessoas estejam reunidas por causa do pastor, por causa da igreja, por causa da música que é cantada. Spurgeon tem uma frase que eu gosto muito. É que se você for numa igreja, se você estiver em um ambiente, para ouvir os irmãos, para ouvir a música que você gosta, para matar a saudade das pessoas que você gosta, você corre o risco de não estar glorificando a Deus. Isso não é adoração.
Adoração não é estar onde eu quero. A adoração não é estar onde eu gosto. Adoração não é cantar a música que eu gosto, nem ouvir a música que eu gosto. Adoração é ser movido por Deus a tributar a Ele algo que Ele é digno. E você precisa saber disso. Deus é digno de glória. O texto que nós lemos, irmãos, de Apocalipse 5, deixa claro aqui no versículo 12, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e as ações de graça. Digno. A pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo: se eu tenho dado glória a alguém, essa pessoa é digna? Eu não preciso que você responda, porque eu preciso te afirmar uma coisa. Embaixo do céu, na terra, debaixo da terra, ou até mesmo no céu, não há ninguém digno de glória como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é digno de glória. Eu preciso começar essa pregação dizendo que Deus merece toda a glória, Cristo merece toda a glória, Ele é digno de toda a glória. Porque Ele fez algo por merecer. Olha o que Ele diz aqui, ó, se você prestar atenção no versículo 5, por favor. E disse-lhe um ancião: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o selo, e para abrir o livro e desatar os 7 selos. Ele é digno. No versículo 4, ele pergunta, e ele chora, na verdade, porque ele diz assim: eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro. Não era qualquer livro. Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler o livro, nem de olhar para ele. Mas quem era digno? O Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus é o Cordeiro. O noivo da igreja é o Cordeiro. O Senhor da igreja é o Cordeiro. Você precisa saber isso hoje, que se você tiver que dar glória a alguém, você só pode dar glória se a pessoa for digna de glória. Mas João, em uma visão transcendental, em uma visão sobrenatural, onde ele conseguia, do lugar onde ele estava, olhar o céu, olhar a terra, olhar embaixo da terra, olhar os mares e os animais. Você consegue saber onde estão os animais nos mares quando você olha ou não? Se nós soubéssemos era fácil, né? Era só enfiar a mão e pegar o peixe. Mas João, em uma visão sobrenatural, transcendental, ele consegue ver tudo isso. E ele diz assim: ninguém foi digno de achar. Ninguém foi achado digno. Mas nós vemos pessoas, irmãos, dando glória e honra a pessoas que não são dignas. Nós vemos pessoas, irmãos, membros de igreja, gente que serve a Jesus, dividindo a glória com homens mortais, fracos e inúteis. Não pense que quando eu digo que nós podemos estar roubando glória, ou que nós podemos nos constituir ladrões de glória, seja necessariamente um autoglorificar-se. Por exemplo, seja o ato de você se achar alguém bom, seja o ato de você se achar melhor. Roubar glória de Deus não é você necessariamente se considerar digno de ser glorificado, embora isso também seja. Mas roubar a glória de Deus é também, ao invés de dar para Ele, dá para alguém que não merece. Quando você glorifica alguém que não merece, e veja, talvez eu vá ser repetitivo, porque quando eu digo a palavra digno, é uma palavra muito pesada.
Porque não é uma pessoa que merece só. Digno é uma pessoa que nele não foi achado erro nenhum. Ele fez algo por isso. Ele é merecedor, ele é perfeito nisso. Por isso nenhum de nós merecemos. Primeiro, porque não somos perfeitos. Segundo, porque nada do que fizermos nos dará esse direito. Então, irmãos, todos nós devemos dar a Ele glória. Vou convidar os irmãos, nós vamos ler o Salmo 29 e o Salmo 96, que diz assim, ó. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida, ao seu nome adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Nós devemos dar glória a Ele. Ele é digno de glória. Os homens devem glórias a Deus. Os homens devem glórias a Cristo. Os homens devem honrar e exaltar o nome de Jesus, porque Ele é o único digno e merecedor de toda e qualquer tipo de glória. O salmista começa, lógico, olhando os valores humanos, então ele diz assim: dai glória, ó povos poderosos, ó poderosos dentre os homens. O que ele está dizendo aqui, se nós fôssemos trazer para a nossa realidade democrática, seria: dai glória a Ele, presidente da República, dai glória a Ele, Senado, dai glória a Ele, ó legisladores, glorificai o nome do Senhor, porque vocês não merecem ser chamados de excelentíssimos, digníssimos, ó supremos, vocês não são nada, quem é grande é Ele. Essas palavras não deveriam ser usadas no convívio de vocês. Não deveria fazer parte quando um ministro se volta para outro e diz: ó excelentíssimo. Ele é excelentíssimo nada. Ninguém é digno de ser chamado de excelente. Excelente é Jesus. É isso que o salmista está dizendo. Ele diz ainda no Salmo 96, versículos 7 e 8. Quanto ao 96, 7, 8, eu ia ler o 95. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale e julgará os povos com retidão. Se no 29 ele está falando a uma classe da sociedade, no 96 ele está falando das famílias dos povos. Agora ele está dizendo, não é só a liderança de um país, não é só a liderança de um estado, não é só a liderança de uma cidade que deve glória a Deus. As famílias da terra devem glória a Deus. Sabia que a maioria das famílias não dão glória a Deus? Sabia que dentre tantas famílias, há um tempo desse atrás, quando mudei para onde eu moro, em torno de 92, 93, nós mudamos para uma área rural, que era de chácara. Haviam 6 famílias naquele lugar. Há uns 5, 7 anos atrás, eu ouvi falar que de 6 famílias nós passamos para 6 milhões de famílias. Você já parou para pensar, Aline? 6 milhões de famílias no Vila Feia, que não é bela? Dando glória a Deus? Eles não dão glória a Deus. Pastor, como é que você sabe? Eu sei pela música que eles tocam no carro, que não deixa eu dormir. Eu sei pelas coisas que acontecem naquele lugar. Nesses anos que eu moro lá. Quantas famílias dão glória a Deus? Você sabia que poucas famílias dão glória a Deus? E tem famílias evangélicas que não dão glória a Deus.
Porque acharam que glória a Deus se dá assim, ó. Eu vou ao culto ao domingo, eu dou glória a Deus. Glória a Deus a gente dá como estilo de vida. Glória a Deus a gente dá quando recebe uma promoção, quando compra uma comida, quando um filho passa de uma série para outra, quando ele volta para casa num dia que você sabe que um país como o nosso é perigoso de voltar. Quando você olha numa notícia do jornal e você vê como aquele menino que estava levando a namorada para casa e foi morto por nada. Mas você vê seus filhos chegarem em casa, às vezes, tarde da noite, e ao invés de você dobrar o seu joelho e dizer: glorificado seja o teu nome, Senhor, porque meu filho poderia ter morrido lá fora, mas o Senhor tem guardado ele. Nós não damos glória a Deus. Nós somos péssimos de glorificar a Deus. Quando nossas esposas chegam do trabalho e vêm da estação caminhando ou de ônibus e chegam em casa com saúde, nós não damos glórias a Deus. Quando nossos esposos trabalham e voltam para casa com saúde, nós não damos glórias a Deus. A gente reclama. Isso é hora de chegar? Um dia desse eu fui trabalhar em São José, cheguei 8h40, abri a porta, minha filha Beatriz olhou e falou assim: isso é hora de chegar, rapaz? Eu falei: agora pronto. Irmãos, nós somos péssimos em dar glória. Por isso nós podemos correr o risco de sermos acusados de sermos ladrões de glória. Olha que interessante. O Efésios 1:12, por favor, se você puder abrir. Efésios fica depois de Gálatas, Coríntios, Romanos. Estou falando de trás para frente, tá, irmãos? Efésios 1:12 diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiramente esperamos em Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Você sabia que eu, nascemos para a glória de Deus? Você sabia que a sua existência, ela é para a glória de Deus? Conversava com o Gustavo 1, 2, 3, com 3. Que agora tem muito Gustavo, eu estou numerando eles, né? Gustavo 1 do Josias, que é o primeiro, né? Apesar de ser mais novo. Gustavo 2 é o da Aline, né? Gustavo 3 é aquele menino bonito que está ali atrás. Conversava com ele essa semana, porque ele conversa mais comigo do que a Bibi, que já está 10 anos aqui na igreja. Viu, Bibi? E dizia para ele que a nossa vida deveria ser a partir de Cristo. Como assim, pastor Adriano? Por exemplo, trabalho para a glória de Deus. É a partir de Cristo. Não trabalho para sustento meu próprio. Eu trabalho para a glória de Deus. Como que eu posso glorificar a Deus no meu trabalho? Como que eu posso glorificar a Deus na minha vida? Não caso apenas porque sou apaixonado. Eu caso para a glória de Deus. Primeiro, eu caso para glorificar a Deus como um casamento saudável, como um exemplo de família, para fornecer à sociedade um modelo que Deus se agrada do plano dele. Mas, às vezes, não é isso que acontece com a igreja, né? Às vezes é o oposto do casamento. O versículo diz assim: com o fim, ou fim, veja, irmãos, não é o começo, viu, Samuel? É o fim. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. O final da nossa existência é glorificar a Deus. Não é no final glorificar a Deus. É o final. O produto final da minha existência. Ficou bravo comigo. O produto final da minha existência é glorificar a Deus. Aí eu preciso me perguntar: glorifico a Ele? Ou retenho a glória?
Mas tem mais. O versículo diz assim: primeiramente, nós que esperamos em Cristo. Se nós, igreja, não refletimos, não oferecemos, se o mundo não percebe Cristo sendo glorificado em nós, como eles aprenderão a glorificar a Deus? Como eles poderão, de alguma maneira, glorificar a Deus? Como, de alguma maneira, o mundo que não tem parte com Deus pode aprender a glorificar a Deus se nós não sabemos fazer isso? Se nós compramos, vendemos, casamos, separamos, e nada disso tem por fim glorificar a Deus. Há um grande perigo em não darmos glórias a Ele. Há dois grandes perigos que eu não falei da outra vez e hoje quero encerrar a pregação com ela. Eu não quero encerrar a pregação para te deixar com medo e dizer assim: nossa, pastor deixou eu com medo, agora eu vou ficar esperto. Embora se acontecer, bom, fique esperto. Mas Daniel 4 vai contar a história de um sonho que Nabucodonosor teve. E neste sonho, ele fica perturbado e não consegue a interpretação. Daniel, ao ouvir o sonho, fica mais perturbado ainda, porque fica 1 hora sem conseguir falar, de tão atônito que ele fica. Mas o sonho dizia o seguinte, que Deus faria Nabucodonosor virar um animal, comer mato igual vaca come. E durante 7 anos ele pastaria como os animais selvagens pastam. E a razão era porque ele não dava glória a Deus. Vamos ler para você não dizer que eu estou. História é essa, pastor Adriano, de que o homem virou um animal e foi pastar com as vacas. Só para você ler. Daniel, capítulo 4. Deixa eu ver se eu anotei correto aqui. Capítulo 4. Olha só. Versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir a mim o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei o que vive para todo sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera como o exército do céu e com os moradores da terra. E não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga o que deves fazer. No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, para a dignidade do meu reino, e tornou a vir a mim a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido o meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora olha o que ele diz. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar quem anda na soberba. É muito perigoso quando nós levamos uma vida sem considerar que Deus é digno de glória. Porque nós somos como se fôssemos
animais. Nós vivemos como animais. Lembra que eu falei na primeira parte que o entendimento, uma mente saudável, glorifica a Deus? Nabucodonosor, apesar de ser um grande imperador, não conseguia glorificar a Deus porque não tinha entendimento de quem verdadeiramente era o Rei da Glória. Mas há outro perigo. Se você puder abrir comigo, Atos. Por favor. Capítulo 12. Versículo 23. O 22 diz assim: e o povo exclamava, voz de Deus e não de homens. E no mesmo instante, feriu ele, o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E ele foi comido de bichos. E na mesma hora, expirou. Só para você entender, na mesma hora, morreu. A morte já está decretada para todo aquele que se recusa e se nega a dar glória a Deus. Todas as pessoas morrem por não glorificar a Deus, irmãos? Não. Mas vivem uma vida como se fossem animais, irracionais. E cada vez que isso passa, cada tempo vai passando, mais e mais as pessoas estão se tornando animais. Porque é isso que a profecia do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, diz. Nos últimos tempos, irmãos, muitos se apostatarão da fé, serão amantes de si mesmos, gostarão mais deles do que de Deus. Serão presunçosos, pessoas que só olham para o seu bem-estar. Quer ver uma coisa? Falava hoje de manhã, nos Estados Unidos, ainda hoje, de cada 7 moças que engravida, de cada 10 moças que engravida, 3 fazem aborto. Liberado. E tratam como se fosse natural. Parecem animais que quando o bichinho nasce doente ou nasce morto, comem, destroem. Cada vez mais, eles fazem uso do próprio corpo para a desonra deles mesmos. Fazendo torpezas, como diz Atos 1, torpezas ilícitas pela Bíblia, homens tendo atrações por homens, mulheres por mulheres, homens por animais, mulheres por animais, e isso estão se tornando cada vez mais animais, e ainda se dizem seres racionais. Só que com isso, eles apenas conseguem promover a ira de Deus. Vivem como animais, mas um dia estarão condenados à morte, irmãos, porque negaram a glória de Deus. Mas me parece, ainda pensando em uma das grandes acusações do livro que nós lemos ontem, terminamos de ler ontem, no nosso clube do livro, o Veritas, me parece que uma das grandes razões pela qual a humanidade não sabe dar glória a Deus, as famílias não dão glória a Deus, os poderosos não dão glória a Deus, é porque a igreja, ela, a própria igreja, tem evitado e tem roubado, tem se privado de glorificar a Deus verdadeiramente. E eu confesso que hoje eu posso falar à vontade, porque todos os louvores que nós cantamos glorificaram a Deus.
Eu posso falar à vontade porque eu não estou falando talvez de nós aqui na igreja somente. Talvez eu esteja falando algo que seja um raio-x da nossa vida espiritual como noiva na face da terra. Nós não estamos glorificando a Deus, irmãos, em nossos cultos. Quando nós precisamos fazer com que o culto seja algo favorável a você, quando é Deus que deveria gostar do culto, e nós estamos preocupados se você que está sentado, você que está assistindo, gosta do culto. Deus é quem precisa gostar do nosso culto, é Ele quem exala o cheiro dos louvores, é Ele quem habita no meio dos louvores, é Ele quem toma as nossas orações em taças e pega para apresentar ao trono do Cordeiro. Eu me lembro de uma das frases do Leonardo Review no livro Porquê do Avivamento. A igreja de hoje, ele diz, uma das suas frases, não é igual à igreja primitiva, porque a igreja de hoje está mais preocupada com quanto ganha do que com quanto ora. A igreja primitiva estava preocupada com quanto o povo ora e não quanto o povo tinha. A igreja de hoje está preocupada com quanto o povo tem. A gente fica até com uma invejinha, né, Vitor, quando ouve falar de gente que compra bateria de 15 mil. Mas será que essa gente está orando como uma igreja pequena aqui está orando? Não? Amados irmãos, nessa segunda parte dessa pregação eu quero te convidar a não reter nem um pouco da glória que não é sua, mas é de Deus. Deus terá prazer em você, se você tiver prazer nele. Há um texto a respeito de Jesus, o único, por sinal, que teve o privilégio de ouvir essa frase 2 vezes, mas também, né? Ele era Jesus, cuja uma voz do céu veio e disse: este é o meu filho amado, em quem tenho total prazer. Aí você diz assim, mas era Jesus. É lógico que era Jesus. Era Jesus, o Jesus que dizia: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Era Jesus que quando alguém chegava para ele e dizia: bom mestre, ele dizia: por que me chamas bom? Se somente há um bom, que é Deus o Pai que está no céu. A Ele a glória. É Jesus quem dizia: o que eu faço, não faço porque quero, faço porque vi o meu Pai fazer. Tudo que eu vi o meu Pai fazer, eu também faço. A glória é dele. Será que é por isso que ele ouviu? Este é o meu filho amado, em quem me compraz? Mas se você ainda tem dúvida, pouco antes dele entregar a vida dele por nós, em um momento de agonia e dor, onde o seu espírito estava extremamente abalado e o seu psicológico estava em uma turbulência desesperada, em meio a uma oração no Getsêmani, enquanto Satanás o tentava e ele orava, o tentava e ele orava, ele se volta para o Pai e o Pai diz: Pai, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. E antes que o Pai pudesse se compadecer dele, ele não deixa que Deus responda. Ele continua a frase e diz: mas antes seja feita a tua vontade. Isso é da glória a Deus. A Maria tem essa frase maravilhosa que deveria ser estampada na internet, que deveria ser usada por grandes pregadores pelo mundo. O homem só se parece com Deus quando está amando. Jesus parecia com o Pai, porque Ele amou o mundo. Porque ninguém tem maior amor que esse, de dar a sua vida pelos seus.
Mas eu sei de uma coisa. Ninguém também, Maria, consegue se parecer com o Pai se não for obediente a Ele. Você só parece com Deus se você obedece a Deus. Você só é semelhante a Ele e só restaura a sua imagem quando você é obediente a Ele. Quando ao invés de bater, você dá a sua face. Quando ao invés de amaldiçoar, você abençoa. Quando ao invés de matar, você dá a vida. Isso faz você parecer com o Pai. Porque isso faz você parecer com o Filho. Que Deus abençoe sua vida. Que você possa hoje desejar dar glória a Deus. Para que nós nascemos, irmãos? Para dar glória a Deus. Para que você vive? Para dar glórias a Deus. Para que você trabalha? Para dar glórias a Deus. Para que você estuda? Para dar glórias a Deus. Para que você casou? Para dar glórias a Deus. Para que você tem filhos? Para dar glórias a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar em pé? Por favor. Pai eterno, nessa hora eu me ponho em oração pela tua igreja. Nós somos, Senhor, oh aleluia, um povo pequeno, um povo fraco, um povo cheio de dificuldades, ó Deus. Mas nós queremos glorificar o teu nome, Senhor Deus. Nós sabemos qual é o nosso chamado. O nosso chamado é glorificar o Senhor. Nós sabemos qual é a nossa vocação. A nossa vocação é exaltar o Santo, o Perfeito, o Cordeiro de Deus. Nos abençoa, Senhor Deus. Nos dá força, Pai, para continuarmos assim. Para que nós possamos, Deus, em todo o tempo, verdadeiramente glorificar e exaltar o teu santo nome. Pai eterno, que a humanidade, os homens lá fora vejam o Senhor glorificado em nós. Abençoa, Deus, a vida dos meus irmãos. Nós cantamos aqui, Senhor Deus, por favor, que esse louvor não seja uma acusação no futuro contra nós. Quer nas lutas, quer nas provas, quer nas dores. Senhor Deus, que em tudo nós possamos louvar o teu nome. Nós cantamos aqui tantas lutas, tantas dores. Mas eu sei que em ti eu posso confiar, Senhor. Porque o Senhor é Deus de graça e misericórdia para conosco. E a honra, Senhor Deus, é dada a ti nessa noite. Abençoa a tua igreja, Pai, para que ela possa cantar o que vive e viver o que canta. Para que verdadeiramente o Senhor seja glorificado, Senhor, em nosso meio, quando estivermos andando pela terra, como aqueles, ó Deus, que primeiramente, para fim de glorificar o teu nome, nos usa, Senhor, para a tua glória. Nos levanta, como orou o pastor Adão aqui hoje, como luzeiros da glória de Deus nesta cidade onde estivermos. Nos abençoa, Senhor, com capacidade de glorificar o teu nome. Põe em nós, Deus, um exercício sincero do nosso entendimento e da nossa alma, em verdadeiramente glorificar o teu nome, Senhor Deus.
Que nós possamos, Senhor, em todo tempo nos perguntarmos na vida, dizendo: será que eu estou glorificando a Deus nisso? Que em todo tempo, Senhor Deus, nós possamos estar fazendo um checklist contigo, dizendo: Senhor, o Senhor se sente glorificado nisso? Porque se o Senhor não estiver sendo glorificado, ainda que seja bom para mim, eu abro mão, Senhor. Eu quero que o Senhor seja exaltado acima de tudo. Ao Senhor glória. Esse é o nosso lema, Senhor. Ao Senhor glória. O Senhor é digno de glória. O Senhor merece a glória. O Senhor é o único que pode receber glória. E nós não queremos dever nada a Ti, a não ser, Senhor Deus, mais e mais glórias. Abençoa o Teu povo, Pai, com esta sorte de bênção. Que o Teu grande amor, Pai eterno, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo, esteja sobre eles. Que as doce comunhão do Espírito Santo guarde, Senhor Deus, e cuide de cada família representada aqui, Senhor, e dos que nos assistem. Assim eu oro, Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, irmãos. Os irmãos cumprimentem na paz. Aleluias. Glórias a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Santo, santo, santo é o Teu nome. Aleluias. Glórias, glória, glória, glórias. Glórias, glórias, glórias seja dada a Ti, Senhor. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, santo é o Teu nome, Senhor. Aleluias. Glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluias. 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 Glórias a Deus. Aleluias. Os irmãos se cumprimentem na paz do Senhor.